Então eu disse para você que eu sou um ateu assumido, um ateu legítimo, da mesma ordem, classe, linha de pensamento do Drauzio Varela. Alguém que não acredita em Deus, ou a gente ser bem específico, aliás, isso é importante, que não acredita que haja nada além dessa estrutura física da existência. Ou seja, por uma cadeia de eventos aleatórios, uma vaca existe, e por uma cadeia de eventos aleatórios, humanos existem e eu existo. Palavras do Drauzio. Ponto. E eu sou dessa natureza também. No entanto, assim como o Drauzio Varela, eu sou um cientista. Infelizmente, não diria por condições financeiras, eu tinha condição sim, mas eu acredito mais por problemas psiquiátricos sérios. Eu com uma dislexia horrível, né? Eu era primeiro aluno da sala, mas eu não conseguia ler um texto sem ficar pipocando. Eu não conseguia escrever uma frase sem escrever palavras erradas, e isso me entristeceu muito. E sendo chacota essa coisa de inclusão, de dislexia, de TDAH, essas coisas é moderna. Quando eu era criança, o menino, a menina que era assim, eram chamados de retardados mentais, idiotas. Eram leve demência. Eu lembro que a professora um dia falou: você tem uma leve demência, né, Valdir? Falei: sim, eu tenho. Eu sou sim retardado. E era isso daí. Já diferente do Drauzio, ele estudou, ele foi, ele não tinha esse problema. Ele conseguiu vencer e se tornou médico, eu não consegui. Por isso eu sou amador. Sou o seu líder religioso. Vou não explicar para você sobre Deus, eu vou provar para você que Deus existe. Para você, para o Drauzio Varela, para o Papa Francisco. Você entendeu? Sabe quem que vai me ajudar a provar que Deus existe? Vacas. Cara, você já viu os indianos falar que a vaca é sagrada? Então, você tem que primeiro desmontar do seu cavalo do preconceito e depois ir procurar ver quais são os viés que um indiano usa para dizer que a vaca é sagrada, né? Ah, uma águia é sagrada, ela voa, mas uma vaca faz o que? Dá leite e caga o tempo todo, velho. Você entendeu? Outra coisa, estorninhos. O que é um estorninho? Estorninho é um passarinho igual um pardal. Baleias jubarte, essas. Vocês conhecem aquelas baleionas gigantes no meio do mar? E tudo isso está escrito lá na Bíblia, naquele livro de Jó. E Jó fala que nós provaremos para a humanidade, está escrito dessa forma. Leia aquele livro inteiro, é importante. Por exemplo, no livro de Jó fala que o planeta, o redondo do planeta Terra Azul paira no nada, e não há nada que o segure a não ser a mão de Deus. Como que no livro antigo pra caramba alguém vai dizer que o planeta Terra é redondo e paira no nada? Não tem o que segura a não ser a mão de Deus, cara. Raciocina um pouquinho, o livro é muito velho. Você entendeu? E uma coisa que o Jó fala lá, que ele explica e ninguém se ateu a isso, que nós, usando a capacidade do animal, fomos capazes de provar que existe um universo paralelo não físico chamado mundo espiritual, chamaremos assim. Podemos chamar do que você quiser. Quer chamar de azeitona, quer chamar de A4-7, quer chamar de YHWH, chame do que você quiser. Só que existe então
algo que quem nos explicou brilhantemente, não há melhor explicação no mundo, foi a explicação de Paulo, esse Paulo que é o São Paulo da Bíblia, não é o time de futebol, nem a cidade, nem o estado. São Paulo é o cara lá na Bíblia que um dia, porque Paulo você dá a impressão que ele era da mesma linhagem do Jesus, um judeu, mas não. Paulo era filho de judeus, ele era um grego clássico, estudou filosofia grega. Paulo era grego e era ateu, como eu, como Drauzio Varela. O Saulo mesmo nunca acreditou em nada, ele fazia aquele docinho com os judeus para ganhar notoriedade e liberdade de vender sua mercadoria lá naquela região, já que ele era um comerciante. Depois aí ele teve sim a sua epifania, né? Ou é epifânia ou é epifania. E aquele encontro com Jesus então e Paulo no caminho de Damasco. Então sim, daí como eu toquei em algo sobrenatural sendo um ateu, o Drauzio provavelmente tocou também em algum momento da vida dele, senão ele não era citado. E aí um dia gregos clássicos, gregos filosóficos, alunos de Platão, e na hierarquia Platão aluno de Sócrates, o Sócrates que jogou no Corinthians, não, o Sócrates mesmo, o cara filósofo. Então esses gregões chegaram para Paulo grego e disse: Paulo, o que é o Espírito Santo? Ó a resposta do Paulo, que resposta mais ateia, mais linda, mais dada à inteligência humana. Não sabemos o que é o Espírito Santo. Paulo disse isso aos gregos e disse: como assim não sabemos o que é o Espírito Santo? Não sabemos o que é o Espírito Santo, no entanto, isso existe, está no ar e de alguma forma interfere nas nossas vidas, na nossa vivência. E cargas d'água através desse Jesus, dessa forma de ver o mundo desse personagem, Jesus, Paulo falando isso para os gregos, está na Bíblia isso daí. Então, esse mundo sobrenatural, esse Espírito Santo, algo que está no ar e não sabemos o que é, pode nos levar a fazer coisas sobrenaturais. É como o próprio Neo explica lá no filme, a gente não pode alterar as leis da física, mas nós podemos alterar as leis dos cálculos matemáticos da Matrix. Então Jesus, ele é capaz lá na Bíblia de andar sobre as águas, por quê? Porque ele reescreve o código de programação. Se você perguntar para mim qual foi o maior hacker do mundo, o nome dele é Jesus Cristo Nazareno. Jesus Cristo Nazareno. A palavra Cristo é que dá a conotação da sua nomenclatura cristão. Você é um cristão, não é? Então vem da palavra Cristo. E aí essa coisa que está no ar foi o que ajudou a Terezinha a se curar do câncer, o Sebastião a renovar seu coração, o dedinho decepado da menina de 3 anos nasceu de novo, um dedo perfeito com unhas. E o dedo macetado está lá, guardado em formol, guardado pela família. O que nos custa ir lá e fazer um exame de DNA? O que nos custa ir ver o conteúdo médico dos exames antigos do Sebastião, da Terezinha, as coisas oncológicas? Não nos custa nada. E é isso aí que nos levará a entender isso que Paulo fala. Não sabemos o que é o Espírito Santo, no entanto ele existe, está no ar, afeta a nossa vida. Temos que estudar isso cientificamente, bobão.